Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo essa experiência desse tempo pascal que vem falar ao nosso coração das realidades que nós precisamos entender dentro da perspectiva daquilo que é a realidade futura, aquilo que é o processo da salvação de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus ressuscitou e Ele preparou para nós uma morada na casa do Pai. E nós, nessa reta final do tempo pascal, vamos escutando esse discurso de despedida de Jesus, esses ensinamentos que Ele vai dando aos seus apóstolos, até mesmo para que eles compreendam, para que eles entendam, para que eles percebam. Talvez não de imediato, quando Jesus fala, mas depois, a partir do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo os levará à compreensão. E hoje, nós precisamos perceber algo sumamente importante para a nossa caminhada. Nada é por acaso. Nós estamos sob a poderosa ação de Deus. Nós acreditamos na divina providência. E ao acreditarmos na divina providência, nós precisamos entender que tudo acontece a partir da providência do Senhor. Até aquilo que aparentemente para nós é negativo, pode ser transformado em bênção, em vitória, em graça na nossa vida. Veja só, Deus tendo o controle de tudo, e se assim eu creio, e se assim eu vivo, eu vou percebendo nas coisas que acontecem no meu dia a dia, nas lutas que eu enfrento, nas provas pelas quais eu passo, eu vou percebendo o cuidado de Deus para comigo. Eu não estou sozinho, eu vou percebendo isso. E o que a gente vê hoje na liturgia? A gente vê o agir de Deus e nós precisamos enxergar tudo a partir da ótica de Deus, do óculos de Deus, fazendo um caminho na nossa vida de mudança, de vida nova, de uma nova mentalidade, de um novo entendimento, de uma nova visão, para que assim nós vivamos os planos de Deus. Deus tem planos para a nossa vida. E aí a gente vai ver o que aconteceu lá na primeira leitura. O imperador Cláudio mandou que todos os judeus, também os que tinham se convertido ao cristianismo, saíssem de Roma. Parecia algo muito ruim, parecia algo de uma perseguição sem igual em relação a eles. Porém, o que acontece? A divina providência coloca Priscila e Áquila no caminho de Paulo. Nós precisamos compreender que as coisas acontecem debaixo da providência de Deus. Porém, nós vivemos num mundo materialista. E muitas vezes, a nossa maneira de enxergar as coisas é a partir do material e não do espiritual. E por isso, muitas vezes, nós sofremos acima daquilo que seria um sofrimento normal, porque diante desse materialismo, a gente vai tentando entender as coisas e não mais na perspectiva de Deus. O mundo também vive imerso numa realidade do hedonismo. Tudo tem que ter prazer. Por exemplo, nós estamos num momento difícil que a humanidade vive, nós estamos num momento de crise e de crise financeira, pessoas desempregadas, e aí muitas vezes nós estamos empregados, mas eu não gosto do meu emprego. Quem disse que trabalhar vai trazer prazer para alguém? Quem disse que é prazer à medida do trabalho? Muitas vezes eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Muitas vezes eu desempenho papéis que eu não gostaria de desempenhar, mas eu não faço aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que é preciso.
E essa é a mentalidade que precisa ser mudada. Porque nós muitas vezes estamos pautando tudo no materialismo, estamos pautando tudo no hedonismo, no prazer. E aí a gente começa a murmurar, tendo um emprego, e não consegue olhar para o lado e ver que tem tanta gente desempregada, e eu estou empregado, e deveria ser uma bênção para mim. E eu só reclamo. Veja só, a gente não consegue entender a providência, porque o mundo está imerso, o mundo que nós vivemos, e aí acaba atingindo a cada um de nós por essas realidades, o materialismo, o hedonismo. E aí eu queria chamar a atenção para você para uma figura que soube entender a providência divina numa tragédia. Quem aqui já ouviu falar de Jó? Levanta a mão. Jó, um livro da Bíblia, talvez seria interessante até a gente lê-lo. 42 capítulos tem o livro de Jó. E Jó perdeu absolutamente tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu a saúde. A ponto da lepra ter tomado posse do corpo dele e ele raspar com um caco de telha, sentado no pó, aquilo que estava na pele dele. E a mulher de Jó, num dado momento, ela se vira para Jó no auge daquele sofrimento, porque ela também estava sofrendo, ela também tinha perdido, só que faltava-lhe a visão espiritual, faltava-lhe a compreensão espiritual. E aí ela diz para Jó: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. E aí Jó fala para ela: você fala como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males? E aí ele diz no capítulo 1, 21, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. O que eu quero mostrar para você? O auge da tragédia e o auge da visão espiritual. Vai chegar num dado momento, lá no capítulo 42, que Jó vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia somente em palavras, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam, agora os meus olhos testemunham quem é o Senhor na minha vida. Eu pude experimentar no auge da minha dor a sua presença, eu pude experimentar no auge do meu sofrimento aquilo que é a fortaleza do Senhor, para que eu me mantivesse íntegro. Nós precisamos começar a olhar a nossa vida não mais pelo material, não mais pelas ideias do mundo, mas a partir dos olhos de Deus, porque Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria, o luto em festa. Quando nós olhamos para o santo que nós celebramos hoje, São Filipe Neri, ele pôde transformar uma realidade social trágica em festa. Ele viu aqueles menores infratores e o que ele fez? Começou a conviver com aqueles menores infratores e mostrar para eles o céu. Começou a dar sentido para a vida deles, porque quando nós estamos em Deus, tudo começa a ter um sentido diferente. E Filipe Neri muda a história daqueles menores infratores. Pelos pobres, pelos necessitados, ele transforma a tragédia social em amor, em dedicação, em caminho de santidade. Se você ainda não assistiu o filme de São Filipe Neri, tem no YouTube. Assista por esses dias, você vai se impressionar. Nós, quando temos a visão espiritual, passamos por esse processo de transformação da tristeza em alegria, do luto em festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz aos apóstolos e diz a mim e a você: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ele está falando aqui da morte, da paixão, da morte. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado de crescer na visão espiritual, de crescer na maturidade humana, de crescer na maturidade espiritual?
o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado. Se você quiser ler um outro livro da Bíblia que fala de um outro homem que teve visão espiritual, capítulo 37 até o 50 do livro do Gênesis vai falar da história de José do Egito. Você vai ver que tudo, quando é vivido na presença de Deus, é transformado. E aí eu quero dizer para você, a única tristeza que nunca vai mudar é a do inferno. Essa é eterna. Agora, as lutas que nós passamos, os sofrimentos, as provas, as dores, as perdas, as enfermidades que nós temos que muitas vezes conviver com elas e enfrentá-las, tudo isso passa. Agora o inferno, a tristeza do inferno, a escuridão do inferno, essa jamais passará. Por isso hoje, eu e você precisamos ouvir da boca de Jesus: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Diga comigo: a minha tristeza se transformará em alegria, se eu perseverar na presença do Senhor, na fidelidade a Deus, porque na presença do Senhor, eu sempre receberei uma nova mentalidade, uma nova visão e uma nova capacidade de enxergar, não mais com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, aquilo que acontece na minha vida. Diga comigo: obrigado, Jesus. Entenda, meu filho, você que está aqui, entenda, minha filha, você que está em casa, compreenda aquilo que o Senhor quer mostrar a nós. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. Olha, nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, está escrito assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu gosto de ouvir o salmista dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Nós precisamos entender que tudo aqui é transitório, essa vida é passageira. Nós precisamos cultivar a esperança, nós precisamos cultivar o desejo ardente do céu, nós precisamos cultivar a nossa vida escondida em Deus, na presença de Deus. Nós precisamos ter uma visão espiritual, senão a gente vai se enlouquecer com esse mundo materialista, hedonista, e que não consegue enxergar um palmo na sua frente, que está cego. Mas nós precisamos deixar a luz de Cristo iluminar o nosso caminho. E aí, eu preciso perguntar para você, diante de um mundo transitório, qual vai ser a sua escolha? Ficar do lado deste mundo transitório ou ficar do lado de Deus, do Deus que é eterno e que tem eternidade para nós? Se eu e você permanecermos em Deus, nós vamos experimentar nele a perfeita alegria. Mesmo na hora da prova, mesmo na hora da dor, mesmo na hora do sofrimento, nós vamos experimentar a alegria que não passa, que está lá no fundo do nosso coração, que vem do próprio Deus, que é uma alegria eterna. Foi isso que os santos viveram. Se você vai ler a vida dos santos, você vai ver que eles foram provados, porque são humanos. Eles passaram por grandes dificuldades, por grandes sofrimentos. Muitos foram perseguidos, muitos enfrentaram enfermidades, dores, perdas. Olha, São João Paulo II, que nós vimos com os nossos olhos, vivo. Com 20 anos, São João Paulo II já não tinha mais ninguém da família dele, todo mundo tinha morrido. E olha que homem cheio de esperança, olha que homem cheio de ardor, porque ele esperava no céu. Foi isso que os santos viveram e eles testemunham para nós. Os santos, eles contradizem aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo faz com que muitos se enganem. E aí, olhando para São Felipe Neri fez uma obra maravilhosa, construiu uma igreja a pedido do Papa. E aí um dia o Papa quis dar para ele o título de cardeal. Se você assistir o filme, você vai ver.
E aí ele pega o chapéu vermelho de cardeal e ele joga para cima e ele grita: eu prefiro o paraíso. Eu não quero títulos, eu não quero honras, eu não quero ser reconhecido dessa forma. Eu prefiro o paraíso. Porque Filipe cultivou no coração o relacionamento com Deus e ele entendeu que não existia prêmio maior do que a eternidade. E é bonito ver que quando Filipe morre, quando a menina, a criança que ele cuidava, chegou lá e viu que Filipe estava morto, na hora que ela olhou para ele, ela sentiu aquele momento de dor, ela ia começar a chorar e ela lembrou: não, Filipe sempre disse que ele queria o paraíso, agora Filipe está no paraíso. E aí ela saiu falando para todas as crianças, os adolescentes, os jovens, que Filipe tinha morrido, e começou o pessoal a querer chorar, e ela começou a bater o sino e gritar: paraíso, paraíso, Filipe está no paraíso. Olha a visão totalmente contrária ao materialismo desse mundo, às coisas passageiras desse mundo, mas o olhar fixo onde deve estar o olhar de cada cristão, onde deve estar o seu olhar, você que está aqui, onde deve estar o seu olhar, você que está em casa. Não é nesse mundo, não é no poder desse mundo, não são nos louvores desse mundo que deve estar o nosso olhar. O nosso olhar precisa estar fixo como o olhar de Filipe Neri, e ele é reconhecido como santo da alegria. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. São Filipe Neri é o santo da alegria. Paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. E o mais interessante, Filipe Neri não se sentia chamado ao sacerdócio. O diretor espiritual dele obrigou ele a entrar no seminário. E ele se tornou padre. Depois ele experimentou a graça do batismo no Espírito Santo numa vigília de Pentecostes, nas catacumbas de São Sebastião. O Espírito Santo veio como uma bola de fogo, entrou na boca de Filipe e tomou todo o ser dele. E a partir daquele dia tudo se transformou na vida dele. Ele ia celebrar a missa, ele tremia, ele tinha uma piedade que todo mundo via, ele tinha um amor pelas pessoas que todo mundo ficava impressionado. E quando Filipe Neri morreu, quando foram abrir o peito dele, ficou a prova daquela experiência das catacumbas de São Sebastião. O coração dele tinha dilatado com aquele fogo do Espírito Santo que tinha entrado pela boca dele e tinha quebrado 2 costelas em cada lado. E estava lá o coração dilatado de amor por Jesus e pela humanidade, porque quem prefere o paraíso ama Jesus e ama o próximo, e faz qualquer coisa para que o outro fique bem. Coloca a mão no seu peito, feche os seus olhos na presença do Senhor e diga comigo: Senhor, hoje eu quero, juntamente com Filipe Neri, escolher o paraíso. Eu não quero mais ser conduzido pela visão materialista. Eu não quero mais ser conduzido por aquilo que o mundo ensina, pela busca de prazeres. Eu quero a sua vontade, e eu quero experimentar na sua vontade a alegria da minha vida, porque somente na sua vontade eu serei verdadeiramente feliz e eu serei verdadeiramente livre. E hoje, Senhor, diante da sua presença, essa é a minha escolha. Eu levanto agora a minha mão direita para declarar: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Aleluia. Pode aplaudir a sua decisão, pode aplaudir a sua escolha. Eu queria que você aplaudisse a escolha do seu irmão que está do seu lado. Isso mesmo, aplauda a escolha de milhares de pessoas em casa que estão entendendo o processo. No mundo nós vamos ter aflições, provações. Jesus já venceu o mundo e Ele está conosco, amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o ofertório.
os nossos irmãos de jaleco vermelho vão passar no nosso meio, colhendo as nossas ofertas. Aquilo que você puder ofertar para ajudar a Canção Nova, eu digo muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Se você puder, se você não puder, fica tranquilo, Deus te abençoe. Se um dia você puder, ajude a Canção Nova, eu só posso dizer obrigado. Você em casa tem um QR Code aí na tela, pode nos ajudar na nossa campanha. Deus abençoe você, Deus lhe pague. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está. E vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo essa experiência desse tempo pascal que vem falar ao nosso coração das realidades que nós precisamos entender dentro da perspectiva daquilo que é a realidade futura, aquilo que é o processo da salvação de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus ressuscitou e Ele preparou para nós uma morada na casa do Pai. E nós, nessa reta final do tempo pascal, vamos escutando esse discurso de despedida de Jesus, esses ensinamentos que Ele vai dando aos seus apóstolos, até mesmo para que eles compreendam, para que eles entendam, para que eles percebam. Talvez não de imediato, quando Jesus fala, mas depois, a partir do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo os levará à compreensão. E hoje, nós precisamos perceber algo sumamente importante para a nossa caminhada. Nada é por acaso. Nós estamos sob a poderosa ação de Deus. Nós acreditamos na divina providência. E ao acreditarmos na divina providência, nós precisamos entender que tudo acontece a partir da providência do Senhor. Até aquilo que aparentemente para nós é negativo, pode ser transformado em bênção, em vitória, em graça na nossa vida. Veja só, Deus tendo o controle de tudo, e se assim eu creio, e se assim eu vivo, eu vou percebendo nas coisas que acontecem no meu dia a dia, nas lutas que eu enfrento, nas provas pelas quais eu passo, eu vou percebendo o cuidado de Deus para comigo. Eu não estou sozinho, eu vou percebendo isso. E o que a gente vê hoje na liturgia? A gente vê o agir de Deus, e nós precisamos enxergar tudo a partir da ótica de Deus, do óculos de Deus, fazendo um caminho na nossa vida de mudança, de vida nova, de uma nova mentalidade, de um novo entendimento, de uma nova visão, para que assim nós vivamos os planos de Deus. Deus tem planos para a nossa vida. E aí a gente vai ver o que aconteceu lá na primeira leitura. O imperador Cláudio mandou que todos os judeus, também os que tinham se convertido ao cristianismo, saíssem de Roma. Parecia algo muito ruim, parecia algo de uma perseguição sem igual em relação a eles. Porém, o que acontece? A divina providência coloca Priscila e Áquila no caminho de Paulo. Nós precisamos compreender que as coisas acontecem debaixo da providência de Deus.
Porém, nós vivemos num mundo materialista. E muitas vezes, a nossa maneira de enxergar as coisas é a partir do material e não do espiritual. E por isso, muitas vezes, nós sofremos acima daquilo que seria um sofrimento normal, porque diante desse materialismo, a gente vai tentando entender as coisas e não mais na perspectiva de Deus. O mundo também vive imerso numa realidade do hedonismo. Tudo tem que ter prazer. Por exemplo, nós estamos num momento difícil que a humanidade vive, nós estamos num momento de crise, e de crise financeira, pessoas desempregadas, e aí muitas vezes nós estamos empregados, mas eu não gosto do meu emprego. Quem disse que trabalhar vai trazer prazer para alguém? Quem disse que é prazer a medida do trabalho? Muitas vezes eu faço coisas que eu não gostaria de fazer. Muitas vezes eu desempenho papéis que eu não gostaria de desempenhar. Mas eu não faço aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que é preciso. E essa é a mentalidade que precisa ser mudada, porque nós muitas vezes estamos pautando tudo no materialismo, estamos pautando tudo no hedonismo, no prazer, e aí a gente começa a murmurar, tendo um emprego, e não consegue olhar para o lado e ver que tem tanta gente desempregada, e eu estou empregado, e deveria ser uma bênção para mim. E eu só reclamo. Veja só, a gente não consegue entender a providência, porque o mundo está imerso, o mundo que nós vivemos, e aí acaba atingindo a cada um de nós por essas realidades, o materialismo, o hedonismo. E aí eu queria chamar a atenção para você para uma figura que soube entender a providência divina numa tragédia. Quem aqui já ouviu falar de Jó? Levanta a mão. Jó, um livro da Bíblia, talvez seria interessante até a gente lê-lo. 42 capítulos tem o livro de Jó. E Jó perdeu absolutamente tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu a saúde. A ponto da lepra ter tomado posse do corpo dele e ele raspar com um caco de telha, sentado no pó, aquilo que estava na pele dele. E a mulher de Jó, num dado momento, ela se vira para Jó no auge daquele sofrimento, porque ela também estava sofrendo, ela também tinha perdido, só que faltava-lhe a visão espiritual, faltava-lhe a compreensão espiritual. E aí ela diz para Jó: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. E aí Jó fala para ela: você fala como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males? E aí ele diz no capítulo 1, 21, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. O que eu quero mostrar para você? O auge da tragédia e o auge da visão espiritual. Vai chegar num dado momento, lá no capítulo 42, que Jó vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia somente em palavras, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam, agora os meus olhos testemunham quem é o Senhor na minha vida. Eu pude experimentar no auge da minha dor a sua presença, eu pude experimentar no auge do meu sofrimento aquilo que é a fortaleza do Senhor, para que eu me mantivesse íntegro. Nós precisamos começar a olhar a nossa vida não mais pelo material, não mais pelas ideias do mundo, mas a partir dos olhos de Deus, porque Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria, o luto em festa. Quando nós olhamos para o santo que nós celebramos hoje, São Filipe Neri, ele pôde transformar uma realidade social trágica em festa. Ele viu aqueles menores infratores e o que ele fez? Começou a conviver com aqueles menores infratores e mostrar para eles o céu.
Começou a dar sentido para a vida deles, porque quando nós estamos em Deus, tudo começa a ter um sentido diferente. E Felipe Neri muda a história daqueles menores infratores. Pelos pobres, pelos necessitados, ele transforma a tragédia social em amor, em dedicação, em caminho de santidade. Se você ainda não assistiu o filme de São Felipe Neri, tem no YouTube. Assista por esses dias, você vai se impressionar. Nós, quando temos a visão espiritual, passamos por esse processo de transformação da tristeza em alegria, do luto em festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz aos apóstolos e diz a mim e a você: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ele está falando aqui da morte, da paixão, da morte. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado de crescer na visão espiritual, de crescer na maturidade humana, de crescer na maturidade espiritual? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Se você quiser ler um outro livro da Bíblia que fala de um outro homem que teve visão espiritual, capítulo 37 até o 50 do livro do Gênesis vai falar da história de José do Egito. Você vai ver que tudo, quando é vivido na presença de Deus, é transformado. E aí eu quero dizer para você, a única tristeza que nunca vai mudar é a do inferno. Essa é eterna. Agora, as lutas que nós passamos, os sofrimentos, as provas, as dores, as perdas, as enfermidades que nós temos que muitas vezes conviver com elas e enfrentá-las, tudo isso passa. Agora o inferno, a tristeza do inferno, a escuridão do inferno, essa jamais passará. Por isso hoje, eu e você precisamos ouvir da boca de Jesus: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Diga comigo: a minha tristeza se transformará em alegria, se eu perseverar na presença do Senhor, na fidelidade a Deus, porque na presença do Senhor eu sempre receberei uma nova mentalidade, uma nova visão e uma nova capacidade de enxergar, não mais com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, aquilo que acontece na minha vida. Diga comigo: obrigado, Jesus. Entenda, meu filho, você que está aqui, entenda, minha filha, você que está em casa, compreenda aquilo que o Senhor quer mostrar a nós. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. Olha, nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, está escrito assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu gosto de ouvir o salmista dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Nós precisamos entender que tudo aqui é transitório, essa vida é passageira. Nós precisamos cultivar a esperança, nós precisamos cultivar o desejo ardente do céu, nós precisamos cultivar a nossa vida escondida em Deus, na presença de Deus. Nós precisamos ter uma visão espiritual, senão a gente vai se enlouquecer com esse mundo materialista, hedonista, e que não consegue enxergar um palmo na sua frente, que está cego. Mas nós precisamos deixar a luz de Cristo iluminar o nosso caminho. E aí, eu preciso perguntar para você, diante de um mundo transitório, qual vai ser a sua escolha? Ficar do lado deste mundo transitório ou ficar do lado de Deus, do Deus que é eterno e que tem eternidade para nós? Se eu e você permanecermos em Deus, nós vamos experimentar nele a perfeita alegria. Mesmo na hora da prova, mesmo na hora da dor, mesmo na hora do sofrimento,
nós vamos experimentar a alegria que não passa, que está lá no fundo do nosso coração, que vem do próprio Deus, que é uma alegria eterna. Foi isso que os santos viveram. Se você vai ler a vida dos santos, você vai ver que eles foram provados porque são humanos. Eles passaram por grandes dificuldades, por grandes sofrimentos. Muitos foram perseguidos, muitos enfrentaram enfermidades, dores, perdas. Olha, São João Paulo II, que nós vimos com os nossos olhos, vivo. Com 20 anos, São João Paulo II já não tinha mais ninguém da família dele, todo mundo tinha morrido. E olha que homem cheio de esperança, olha que homem cheio de ardor, porque ele esperava no céu. Foi isso que os santos viveram e eles testemunham para nós. Os santos, eles contradizem aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo faz com que muitos se enganem. E aí, olhando para São Felipe Neri, São Felipe Neri fez uma obra maravilhosa, construiu uma igreja a pedido do Papa. E aí um dia o Papa quis dar para ele o título de cardeal. Se você assistir o filme você vai ver. E aí ele pega o chapéu vermelho do cardeal e ele joga para cima e ele grita: eu prefiro o paraíso. Eu não quero títulos, eu não quero honras, eu não quero ser reconhecido dessa forma. Eu prefiro o paraíso. Porque Felipe cultivou no coração o relacionamento com Deus e ele entendeu que não existia prêmio maior do que a eternidade. E é bonito ver que quando Felipe morre, quando a menina, a criança que ele cuidava, chegou lá e viu que Felipe estava morto, na hora que ela olhou para ele, ela sentiu aquele momento de dor, ela ia começar a chorar e ela lembrou: não, Felipe sempre disse que ele queria o paraíso, agora Felipe está no paraíso. E aí ela saiu falando para todas as crianças, os adolescentes, os jovens, que Felipe tinha morrido, e começou o pessoal a querer chorar, e ela começou a bater o sino e gritar: paraíso, paraíso, Felipe está no paraíso. Olha a visão totalmente contrária ao materialismo desse mundo, às coisas passageiras desse mundo, mas o olhar fixo onde deve estar o olhar de cada cristão, onde deve estar o seu olhar, você que está aqui, onde deve estar o seu olhar, você que está em casa. Não é nesse mundo, não é no poder desse mundo, não são nos louvores desse mundo que deve estar o nosso olhar. O nosso olhar precisa estar fixo como o olhar de Felipe Neri, e ele é reconhecido como santo da alegria. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. São Felipe Neri é o santo da alegria. Paraíso, paraíso. Eu prefiro o paraíso. E o mais interessante, Felipe Neri não se sentia chamado ao sacerdócio. O diretor espiritual dele obrigou ele a entrar no seminário. E ele se tornou padre. Depois ele experimentou a graça do batismo no Espírito Santo numa vigília de Pentecostes, nas catacumbas de São Sebastião. O Espírito Santo veio como uma bola de fogo, entrou na boca de Felipe e tomou todo o ser dele. E a partir daquele dia tudo se transformou na vida dele. Ele ia celebrar a missa, ele tremia, ele tinha uma piedade que todo mundo via, ele tinha um amor pelas pessoas que todo mundo ficava impressionado. E quando Felipe Neri morreu, quando foram abrir o peito dele, ficou a prova daquela experiência das catacumbas de São Sebastião. O coração dele tinha dilatado com aquele fogo do Espírito Santo que tinha entrado pela boca dele e tinha quebrado 2 costelas em cada lado. E estava lá o coração dilatado de amor por Jesus e pela humanidade, porque quem prefere o paraíso ama Jesus e ama o próximo, e faz qualquer coisa para que o outro fique bem. Coloca a mão no seu peito, feche os seus olhos na presença do Senhor e diga comigo: Senhor, hoje eu quero, juntamente com Felipe Neri, escolher o paraíso. Eu não quero mais ser conduzido pela visão materialista. Eu não quero mais ser conduzido
por aquilo que o mundo ensina, pela busca de prazeres. Eu quero a sua vontade. E eu quero experimentar na sua vontade a alegria da minha vida. Porque somente na sua vontade eu serei verdadeiramente feliz e eu serei verdadeiramente livre. E hoje, Senhor, diante da sua presença, essa é a minha escolha. Eu levanto agora a minha mão direita para declarar: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Aleluia. Pode aplaudir a sua decisão, pode aplaudir a sua escolha. Eu queria que você aplaudisse a escolha do seu irmão que está de seu lado. Isso mesmo, aplauda a escolha de milhares de pessoas em casa que estão entendendo o processo. No mundo nós vamos ter aflições, provações. Jesus já venceu o mundo e Ele está conosco. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.